Bíblia comigo bem alto e vamos fazer uma declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Abre ela no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos começar a leitura a partir do versículo 24. Todos encontraram? O versículo 24 começa assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Eu vou ler de novo esse versículo. Presta atenção nisso aqui que é profundo demais. 8 dias depois de Tomé ter dito que não creria a não ser que ele pusesse as mãos em Jesus, o próprio Jesus aparece dentro de um lugar que eles estavam fechados. Como que ele entrou nesse lugar se estavam fechados? Olha esse versículo 26 de novo. 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém, meus irmãos? Podem se assentar. No nosso aplicativo lá da igreja, agora a gente está colocando os temas, né, das mensagens, e esse tema aqui pode ser assim, ó, o perdido que foi encontrado. Amém, meus irmãos? Grava aí para colocar lá depois. Porque eu olho para essa história de Tomé e alguns sinais me chamam a atenção, saltam aos meus olhos. O primeiro sinal é que ele era um discípulo de Jesus, e mais profundo. Jesus tinha, à beira da praia, quando ele foi assunto ao céu, 500 testemunhas que viram ele subir. Em um envio, quando ele envia para as casas, levar a paz para os lares, Jesus praticou casa de paz. Amém, meu povo? Foram 70 que foram enviados. E Tomé, ele estava cotado entre um dos 12 discípulos de Jesus que se tornaram os 12 apóstolos do Messias. Meu Deus! Ele não estava em qualquer lugar. Ele era uma das pessoas que caminhavam junto com Jesus, que recebeu um convite direto de Jesus para poder ser um discípulo. Naquela época, os rabinos escolhiam os seus discípulos, e ele escolheu a dedo todos os que ele chamou. Tomé foi escolhido a dedo também. Então ele não era qualquer tipo de pessoa, ele era uma pessoa escolhida. Sabe o que eu fico pensando? Que às vezes, pelo fluxo da nossa vida, sabe, pelos acontecimentos, por tantas coisas que nós vamos passando no dia a dia, nós que também fomos chamados por Deus, lavados, remidos, comprados pelo sangue dele,
nós vamos entrando em determinados momentos da nossa vida em aquilo que nós chamamos de zona de conforto, ou de conformidade, porque às vezes nem confortável não está, mas você se conforma com aquilo, você toma forma e fica daquele jeito lá. E eu vejo Tomé como uma pessoa assim, uma pessoa que tinha a expectativa de ver o Messias, tinha a sua ânsia, como muitas pessoas, judeus, que até hoje têm essas expectativas e não conseguem olhar para Jesus e ver a messianidade de Jesus Cristo. Não conseguem, e vivem na angústia, querendo, achando que Ele ainda não veio, mas Ele já veio, morreu, ressuscitou e voltará. Aleluia! E Tomé, por mais que estava na equipe, por mais que presenciou tantos milagres, viu muita coisa acontecer, ouviu muitos ensinamentos do próprio Jesus Cristo, vivenciou muita coisa, mas parece que ainda faltava algo para aquela fé dele ser consolidada. Às vezes é como nós podemos entrar nesses momentos de conformidade na fé. Já somos batizados, já passamos pela escola bíblica dominical, uns aí já são crente até já, que a gente chama de crente velho, né? Mas nunca se envolve com nada, sabe? Parece que não é pertencente, parece que a igreja virou uma rotina dentro da sua agenda ali familiar. Temos que ir aos domingos para a igreja, porque eu tenho que levar o meu filho, eu tenho que levar a minha filha para que eles cresçam em um bom caminho. E você? E nós? Até quando nós vamos subir ao templo, ver os testemunhos, ouvir os testemunhos, ver Jesus se movimentando na vida do irmão do nosso lado, e do mesmo jeito que a gente entra, sai, vai embora, e parece que vive na expectativa de algo que ainda não aconteceu e parece que nunca vai acontecer. Cutuca o seu vizinho e fala assim para ele: vai melhorar, fica tranquilo. Sabe por que vai melhorar? Porque você está aqui nessa noite. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas o Espírito Santo de Deus marcou um encontro contigo nessa noite para que você pudesse receber essa semente da palavra no seu coração. E fique em paz, que talvez não vai ser o meu discurso, o meu sermão, a minha homilética, a minha hermenêutica que vai te convencer de algo, mas a partir do momento em que a semente da palavra cai no seu coração, o Espírito Santo de Deus, Ele vai trabalhar, Ele vai fazer essa semente germinar, em nome de Jesus, e você vai ver como a sua vida, assim como a vida de Tomé foi mudada, a sua vida também será mudada. Aleluia! Sabe por que não há mais tempo de vivermos na expectativa de que um dia as coisas serão diferentes? Deus está nos chamando para fazer a diferença nesse tempo, para ser a diferença, viver e ser o testemunho vivo. Deixar de contar o testemunho do outro e passar a contar o nosso testemunho de experiência com Deus. Deixar de ver Jesus Cristo se movimentar na vida do outro, abrir oportunidades, promover a vida do outro, melhorar a vida, como vocês ouviram o pastor Sivaldo contar o testemunho. 23 anos que ele pode testemunhar de coisas em que Deus melhorou a vida dele e ele ressaltou, inclusive na área financeira. Jesus Cristo, quando entra na sua história, Ele te melhora por completo. Parece que a gente fica até mais bonito, né, pastor? Pega uma foto de quando você estava no mundão lá. E olha só o naipe que Jesus te deixou. Fala sério. Aleluia. E nesse processo de discipulado de Jesus Cristo, Ele lançou todos os fundamentos que foram necessários para que o Evangelho fosse propagado.
Ele ensinou os discípulos o que a lei dizia, ensinou os discípulos a olharem para ele e ver Deus na vida dele, e que os discípulos deveriam replicar o mesmo comportamento. As pessoas deveriam olhar para os discípulos e ver Jesus na vida dos discípulos, que eles tinham poder e autoridade para fazer curas, libertação. Tudo isso Jesus Cristo forneceu para que eles pudessem expandir o reino dos céus aqui na terra, propagar essa mensagem. Tomé, no meio dessa escola, no meio desse discipulado, ele recebeu todos esses fundamentos como todos os outros discípulos. Só que até determinado momento, o mesmo discipulado que fez Pedro andar sobre as águas, Tomé também recebeu. O mesmo discipulado que fez os discípulos testemunhar o pão sendo multiplicado, Tomé também estava lá. Um dos 12 cestos estava na mão dele. Ele também comeu do pão multiplicado. Todos os discípulos que experimentaram coisas sobrenaturais, Tomé também viveu tudo isso. Só que até o momento em que ele tem um encontro íntimo com Cristo, com Jesus Cristo, parece que ele vive, sabe, sem ter convicção da identidade dele. Parece que ele está vivendo assim, sabe, eu estou indo lá, vamos ver se agora vai, né? Houveram outros movimentos messiânicos, outras pessoas que se diziam Messias, na época de Jesus e antes de Jesus. Diz aí uma linha de pensamentos que o crime que Jesus Cristo cometeu foi o mesmo crime que Barrabás cometeu. Ele se dizia um Messias, só que ele promovia uma revolução armada. Ele queria matar em nome de Deus, ele queria enfiar a faca nos outros, queria promover rebelião, queria promover uma insurgência contra o Império Romano. E por isso ele foi tido como um bandido, foi preso e o endereço dele era ser crucificado. Por isso que ele foi colocado lado a lado de Jesus Cristo e falaram para o povo escolher quem vocês preferem, porque o crime é o mesmo. Vocês estão entendendo? Então outras pessoas já se disseram o Messias. Talvez o caso aqui de Tomé, um homem que tinha essa ânsia de ver o Messias, já tivesse ouvido muita coisa, visto muita coisa. Talvez no decorrer da sua jornada você já viu muita coisa, já teve experiências com Deus, e em algum momento você se frustrou. E o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer entender que não importa onde foi que aconteceu a sua dor, o que importa é que existem níveis mais profundos que Ele está te chamando para viver a partir de hoje. Deixar essas águas passadas para trás, e que você possa olhar para Cristo e entender que nele existe o convite para uma nova vida, uma vida de transformação, uma vida de impacto. Pastor, mas eu me frustrei no caminho. Se frustrou porque talvez fazia parte do seu processo de crescimento e amadurecimento. Deixa Jesus Cristo terminar o que Ele já começou na sua vida. Não pare no caminho. Não fique parado no caminho. Não importa em qual estágio do seu crescimento você caiu. O que importa é que tem um convite para você nessa noite. Deixa Ele terminar as coisas. Deixa Ele sarar. Deixa Ele tratar essa frustração. Deixa Ele te mostrar as provas, as evidências de que Ele é o Messias. Deixa Ele te convidar para a intimidade, para o toque mais profundo. Põe a mão aqui que você vai ver. Põe a mão aqui que você vai experimentar. Até esse momento, Tomé parece que era insosso. Vocês já viram um alimento insosso? Enche barriga, mas... Tanto que o nome do homem nem é citado nos outros eventos, mas ele era um dos 12 e Jesus andava com a sua equipe. Ele sabia da história do Lázaro, gente. Talvez ele estava com Jesus no barquinho quando recebeu a mensagem do Lázaro. Jesus, o Lázaro morreu. E Tomé estava só, vamos ver o que ele vai fazer. Talvez já passou demais o tempo de ficar só ouvindo.
começou o tempo da gente começar a tocar nele. E em níveis de intimidade. Sabe por quê eu estou falando sobre intimidade? Porque nós lemos o texto que fala que Tomé disse aos discípulos que ele não creria se ele não pudesse apalpar, pegar, tocar e testemunhar que Jesus morreu e ressuscitou. E quando Jesus aparece nesse lugar que os discípulos estavam reunidos, Tomé estava onde? Lá. Mesmo sem uma fé tão genuína, mesmo sem ter acreditado quando os discípulos falaram que Jesus morreu e ressuscitou, quando Jesus apareceu aos discípulos, onde Tomé estava? Estava junto, estava na equipe, não tinha deixado a peteca cair, estava ali junto. E quando Jesus apareceu para ele, Jesus começou a falar de coisas que ele não questionou para Jesus, mas Jesus apareceu e falou: põe a mão na minha ferida, põe a mão do meu lado. Tudo que ele havia se queixado aos discípulos, Jesus apareceu e resolveu as dúvidas dele, resolveu os problemas dele. Sabe o que isso me ensina, pastor Laurito? Que às vezes nessa nossa vida acelerada, tantos acontecimentos, tantos sonhos que vão ficando no caminho, vão gerando dúvidas no nosso coração. E que só tem uma única pessoa que pode nos revelar a razão das nossas dúvidas, trazer a solução para aqueles problemas e questionamentos. E essa pessoa não é o pastor Marcelo Júnior, essa pessoa não é o pastor Sivaldo, não é o apóstolo. Essa pessoa chama-se Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Somente essa pessoa pode solucionar as suas dúvidas. Somente essa pessoa chamada Espírito Santo é que vai poder sarar a sua dor, tratar a sua frustração. Às vezes você já está aí, senta, levanta há tanto tempo, e nenhuma palavra motivacional, nenhuma palavra profética, nenhuma unção na sua cabeça não te faz convencer algo que nada natural fará, somente algo sobrenatural. Somente quando Jesus se apresentar para você, Ele sim tem a revelação que vai curar a sua ferida. Aleluia. Mas Tomé só recebeu isso porque ele não abandonou, ele continuou junto, ele estava junto. Não desista no caminho, não pare pelo caminho. Não sei como você entrou por essas portas, mas qualquer que tenha sido, sabe, o pensamento que você entrou aqui, talvez esse seja o último culto que eu vou, essa dor não sai do meu peito, para que eu fico vindo à igreja, sendo que a minha vida não é mudada? Eu vejo tanto eles falando de transformação, eu vejo tanto eles pregando sobre uma vida boa, e a minha vida está desse jeito. A partir de hoje, olha, é a última vez que você está vindo à igreja. Talvez foi assim que você entrou por essas portas. E se foi assim que você entrou por essas portas, deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo do Senhor está aqui nesse lugar, pronto para o momento em que você abrir o seu coração na sinceridade. Porque a dúvida de Tomé era uma dúvida sincera, não era questionamentos para o manter paralisado. Às vezes na nossa vida nós vamos colocando coisas para nos manter parado. Não, eu não faço nada por causa disso daqui, ó. Não me envolvo com igreja. Eu até vou lá, frequento e tal, estou salvo, mas eu não me envolvo porque pastor é isso aí, ó, pastor é ladrão. Não, porque o irmão fica colocando motivos para não fazer. Agora, sabe como eu passei a ver a vida de Tomé? Uma dúvida sincera no coração dele. Tantas pessoas que se disseram Messias vieram, passaram, morreram. Jesus Cristo diz que era o Messias, veio, ensinou, fez, morreu, e ele não viu ressurreto. Eu consigo entender a cabeça de Tomé. Eu não estou apoiando a falta de fé dele, porque Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Mas eu consigo entender a cabeça de Tomé, frustrado. Quando Jesus morreu, não foi só Tomé que se frustrou, gente. Muitos discípulos se frustraram.
A Bíblia diz que haviam dois que estavam indo a caminho de Emaús, dizendo o quê? Celebrando de alegria. Sim ou não? Eles estavam se queixando do quê? Da morte de Jesus. E quando Jesus aparece para eles e eles não entendem que é Jesus ainda, eles questionam: mas você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Aquele que nós acreditamos que fosse o Messias morreu, acabou tudo. E estavam voltando, cabisbaixo, triste. Por isso que eu consigo entender o que aconteceu na cabeça de Tomé, porque tem outros exemplos de pessoas que também passaram pela mesma coisa. Só que Jesus também foi lá e tratou de coisas na intimidade dele, pastor Laurito, dele, esses dois discípulos, que o fizeram olhar para Jesus e falar assim: não é esse o Messias? Não é esse Jesus? Eu pedi para tocar essa música no final. É ele. Quando Tomé pôs a mão nele, ele cantou: é ele. Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está aqui, e aquela dúvida sincera do coração dele foi curada, foi sarada, houve um movimento de transformação de dentro para fora, sabe? Talvez não houvesse discurso que fizesse Tomé e esses dois discípulos mudar a cabeça deles, mas a experiência do toque no Messias, aleluia, estar frente a frente com Jesus Cristo e abrir a sinceridade do coração, se livrar das desculpas, sabe, chutar para longe essas desculpas que te mantêm onde você está. Quando você abrir o seu coração e deixar a sinceridade vir para fora, Ele vai se apresentar para você também nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Olha como é poderoso isso, meu povo. Quando Jesus estava com os seus discípulos, um dos últimos ensinamentos e propostas práticas que Jesus Cristo fez aos discípulos foi o pacto da nova aliança, que nós vamos celebrar aqui agora, daqui a pouco, ainda tem meia hora. Vou usar cada segundo. Quer ver que eu passo um pouquinho? Jesus, Ele propõe esse pacto para os 12 discípulos antes da sua morte, crucifixão e morte. E quem estava lá? Tomé. Recebeu ali das mãos do próprio Jesus o pão e o vinho, em uma festa de Páscoa, de Pessar. A festa celebrava a Páscoa, e por isso havia pão e vinho, pão asmo. Quando Jesus encontra os discípulos perguntam acerca da festa, e Jesus fala: vamos pegar os itens e vamos preparar lá na casa da irmã Maria, lá no cenáculo. E eles saem, pegam os utensílios. Quando eles voltam, Jesus então propõe aquilo que nós chamamos de Santa Ceia. Mas quais eram os elementos? Os elementos da Páscoa que eles foram buscar, da festa da Páscoa. E aí Jesus usa esses utensílios, o pão e o vinho, e propõe ali um pacto com eles. Propõe uma aliança. Essa seria a nova e eterna aliança. Fazer parte com Jesus, comer do corpo que simbolizava o corpo dele, que seria partido por nós, beber do sangue. Ainda tem até umas pessoas que falam assim: nossa, mas está propondo, né, um pacto canibalista. Isso é símbolo de fazer parte de verdade. E Tomé participou desse pacto, dessa aliança. Deus firmou aliança com a humanidade em alguns momentos pontuais da história. Um que nós sabemos muito, porque tem um sinal no céu, é o pacto que foi feito no tempo do dilúvio,
Vocês lembram que Deus deixou um sinal no céu lá? O íris veio de presente, mas tem um arco lá que é a aliança que Deus deixou como um sinal de que nunca mais ele destruiria a terra daquela mesma maneira. Foi feita uma aliança ali entre Deus, Noé e a humanidade. E teve outros pactos, teve pacto com Moisés. Houveram outras alianças, a aliança que Deus entregou agora na forma da lei para Moisés. Aquele que guarda a lei mantém o pacto da aliança. E outros, e outros, e outros. E quando chegou em Jesus Cristo, então tudo foi consumado. Depois de Jesus Cristo não haverá outro, porque não tem o depois. Jesus Cristo Ele foi desde a eternidade, veio enquanto ele nasceu na época dos discípulos, e ele continua sendo e sempre será por toda a eternidade. Então depois dele não haverá um depois. Ele é o tempo todo, a partir daquele momento é a nova e eterna aliança. E qual era essa aliança que Tomé fez o pacto ali? Fazer parte. Se envolver em níveis profundos, em níveis onde os discípulos estavam prontos para dar a sua própria vida por amor àquele que havia transformado a vida deles. Meu Deus! Até aquele momento do pacto que ele fez, ainda era aquele Tomé insosso, sem graça. Mas depois de Cristo ressurreto, meu irmão, ele falou algo. Jesus, meu Senhor e meu Deus. Aleluia. A partir daquele momento em que ele teve convicção de que Jesus era o próprio Deus encarnado, a vida desse homem mudou. Ele sai dali, vai para um lugar que ninguém queria ir. Ele foi para regiões em que ninguém queria ir. É muito fácil você sair desse momento e ir atrás dos crentes e pregar para crente. Mas o Deus que sarou uma dúvida genuína que ele tinha há muitos anos, sabe, vivendo aquilo ali e não tendo expectativas mais, só frustrações, carregando aquelas mazelas da vida dele por tanto tempo que nós não sabemos quais eram os problemas dele e por quanto tempo ele os carregava. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que depois de que ele esteve com Jesus, o que Jesus mudou dentro dele, meu irmão, fez esse homem não se calar por mais nenhum minuto da sua vida. Ele foi para a região da Índia, e lá ele pregou, anunciou o Evangelho, e até os dias de hoje existe uma comunidade de cristãos lá, chamados de cristãos de São Tomé, porque foi quem semeou a palavra, quem pregou, foi perseguido, passou pelo martírio por amor àquele que mudou a sua vida. Ele fez valer a pena o pacto e a aliança que ele firmou com Jesus Cristo, e hoje chegou o dia em que nós vamos nos posicionar como ele se posicionou, e fazer valer a pena todos os nossos dias, fazer valer a pena o pacto em que nós fizemos com Jesus Cristo, que nós faremos parte, que nós participaremos com ele, na dor, na alegria, nos milagres, no sofrimento, na perseguição, nós estaremos juntos com ele. E hoje nós vamos renovar a nossa aliança com ele, reafirmando o nosso envolvimento íntimo com Jesus Cristo, aquele que nos tirou de onde nós estávamos, sarou as nossas feridas e nos deu uma nova oportunidade de vida. Aleluia! 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 Normalmente é pregado sobre a vida de Tomé só o ponto da incredulidade dele. Quando já ouviu falando de Tomé, é o incrédulo? Parece que vem o sobrenome, né? Tomé é falta de fé. Tudo que é negativo é atribuído a esse homem. Pode ser que até hoje a sua vida representasse isso. Tudo que é negativo o povo atribui a você. Ah, mas deu errado porque foi ele que fez, né?
Ah, mas não deu certo porque, ok, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser o Chaves, né? Deu errado de novo então, mas olha lá quem é, né? A partir de hoje você vai sair daqui com a revelação de quem Jesus Cristo é para você. Ele vai curar as tuas dores, as tuas dúvidas. E se você decidir no fundo do seu coração participar dessa aliança com Jesus Cristo, o primeiro sentimento que vai brotar no seu coração é: eu preciso servir. Eu preciso ir para as casas. Eu preciso levar a paz. Eu preciso fazer o que Jesus fez. Eu vi Ele fazendo. Eu era um dos 12. Eu sei o método, eu tenho os fundamentos, eu participei dos milagres, eu sei de tudo. Eu vou e vou fazer. É tempo, é noite de nos levantarmos. Você que já conhece tanto da Bíblia, você que já ouviu tanta pregação, você que já recebeu tanta imposição de mãos, é tempo de você se levantar também e falar assim: pastor, me libera para ir para uma casa de paz aí, porque eu vou fazer a diferença, eu vou fazer valer a pena o pacto que Jesus Cristo propôs e eu participei. Estou cansado de ficar nesse senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Tenho conteúdo demais, eu já conheço os evangelhos, conheço a Bíblia, já fiz escola bíblica dominical, já fiz curso de teologia. Já está pronto. Tomé já estava pronto. O que faltava para Tomé, Jesus Cristo forneceu naquele momento. E hoje tem uma mesa posta para você. O que falta para você, Jesus Cristo quer te fornecer hoje. Abra o seu coração de uma forma sincera para que Ele possa te tocar, para que Ele possa sanar nas suas dúvidas. E coloque um ponto final nessa história de que tudo o que é ruim é atribuído a você. Deixa Jesus Cristo mudar essa história e você se tornará um testemunho vivo. Porque eu fico imaginando, pastor, qual era a mensagem de pregação de Tomé, que passou por tudo isso que nós estamos falando aqui, e plantou uma comunidade que é viva até os dias de hoje. Meu Deus, 2000 anos de ensinamentos sendo replicados por um homem que enfrentou todas essas dificuldades. Qual era a mensagem que ele pregava, pelo amor de Deus? Se nós olharmos para a Bíblia, porque ela mesma se revela, sabe qual era a pregação de Tomé? Olha o que ele fez comigo. Vai fazer assim na sua vida hoje. Ele se tornou a mensagem. Ele se tornou a pregação. É fácil? Não, não é fácil não. Requer deixar que Ele continue o processo na nossa vida. E às vezes o processo, Ele ainda vai continuar macetando esse barro aí. Ainda vai continuar te modelando, para que você possa ser posto em um lugar onde as pessoas vão te olhar e ver a obra dele na sua vida. Pastor, mas você fica pregando, né, esses negócios. Está na Bíblia, meu irmão. Não se pode esconder uma candeia debaixo da cama, a luz dela brilha. Se pode esconder uma cidade no alto da montanha, ela vai estar sempre iluminada, vai estar sempre servindo de norte. A sua vida vai ser assim também. Todos que te olharam e atribuíam coisas negativas a você, a partir do momento em que você deixar Jesus Cristo sanar as suas dúvidas, tocar no seu coração, sarar as suas dores, vão te olhar e vão falar assim: eis aí um testemunho vivo. E esse testemunho vivo vai marcar histórias, vai mudar vidas, vai fazer valer a pena o pacto que um dia você fez com Jesus Cristo. Posso ir um pouquinho mais? Vai doer mais um pouquinho, mas vai valer a pena. Ou vocês querem que pare por aqui? Pode apertar um pouquinho mais, não?
Aleluia. A nova aliança não é somente um ritual, não é um conceito. Isso que nós vamos participar aqui não é só um rito dos crentes. Eu já vi isso ser muito banalizado. Já vi pessoas que olham para a Santa Ceia e com o maior desdém. Não tem o valor que ela tem. Eu já vi igrejas servir Santa Ceia quase que no atacado. Lembra, vida? Pega aí e tal, quando a gente for orando aqui, vocês vão tomando e bebendo, e cada um comeu no seu tempo, bebeu no seu tempo, e eu que estou acostumado a tomar Santa Ceia com ordem, fiquei falando, ué, já pode? Já é o pão primeiro? O que a gente faz aqui? Estava perdido, porque é tratado assim, ó. Mas isso aqui simboliza algo muito mais profundo. Simboliza um pacto com Jesus Cristo. Só que pensa numa coisa, ele fala assim, ó, aquele que não tiver parte comigo, aliás, aquele que não, falou para Pedro, né, se você não me deixar lavar os teus pés, você não terá parte comigo, você não vai ter uma aliança comigo, vai ter vínculo comigo, não tem pacto comigo. Ele propõe um pacto com o intuito de alcançar algo. Presta atenção. Ele propõe algo, ele faz algo, porque ele espera os frutos daquilo que ele está fazendo. Você acha que Jesus morreu naquela cruz à toa? Pensa junto comigo numa coisa, é dia de Santa Ceia, nós precisamos entender algo. Jesus Cristo, ele era 100% homem aqui nessa terra, porém, em 100% homem, ele foi tentado em tudo. Por isso que nós temos diante de Deus um justo advogado, que nos advoga lá no céu contra o nosso acusador, que é Satanás. Ele passou por todas as tentações. E quando nós estamos enfrentando tentações, Satanás vai lá e fala, tá vendo, Deus, olha lá. Jesus vai lá e fala assim, epa, eu tive lá, pai, eu sei que eles estão passando. Dá um tempinho para eles. Porque ele experimentou tudo menos uma única coisa. Que desde toda a eternidade ele nunca experimentou. Que é o afastamento de Deus. Ele nunca esteve desconectado com o Pai. Quando ele assumiu a forma de servo, quando ele veio aqui nessa terra, assim como eu e como você, ele precisava de ter comunhão com o Espírito Santo para poder ter acesso com o Pai. E por isso ele se retirava para orar, ele jejuava, ele estava sempre buscando esses momentos de estar a sós com Deus, porque ele sabia que o caminho para se encontrar com Deus novamente aqui nessa terra, nesse formato que ele estava. Então, desde que ele assumiu essa forma, ainda assim ele se retirava para ter comunhão com Deus, para ter relacionamento com Deus, para estar a sós com Deus. Ele nunca se desconectou de Deus. Até a consumação desse pacto. Quando ele foi consumar esse pacto naquela cruz, então ele assumiu todo o pecado da humanidade. Ele se tornou impuro por mim e por sua causa. Quando ele morreu, o primeiro lugar que ele foi, para o inferno. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E a Bíblia nos ensina, ela mesma se revela. Quando há o pecado, o que Deus faz? Para consumar esse pacto, ele passou por algo que ele nunca passou em toda a eternidade, por amor a cada um de nós aqui, por amor a Tomé, por amor a Tomé. Então ele espera o fruto disso, ele lançou a semente, ele fez a proposta do pacto. Agora a nossa parte, nesse pacto que nós participamos também, é fazer como Tomé fez, não permanecer o mesmo, fazer a nossa parte no pacto, se envolver com a missão,
buscar entender qual é o nosso papel dentro desse projeto. Tomé já sabia, porque ele já era discípulo, ele já estava junto com os 12. O que faltava para ele era ser curado nas suas questões, nos seus questionamentos, nas suas dores pessoais e íntimas. E quando Jesus fez isso, esse homem se tornou missionário. Saiu de onde ele estava, deixou o pai, deixou mãe, deixou os parentes, deixou, quem sabe o que esse homem deixou para trás. Mas a primeira coisa que nós pensamos quando vamos trabalhar para Jesus é: mas vou ter que deixar alguma coisa, vou ter que parar de pecar. Mas eu vou ter... Irmão, você quer corresponder com o pacto que Jesus Cristo fez? Tem as exigências do pacto. Tem a nossa parte em ser feita. Tem a nossa responsabilidade do pacto. Tem a parte em que nós também interagimos com Ele. E Ele espera que nós nos levantemos nessa noite, sabe, com essa convicção no nosso coração. Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou ser esse portador de paz. Grandes são os testemunhos, Deus já me livrou da morte, Deus já me livrou de doenças, Deus já me curou, Deus já me fez de novo, Deus já me colocou de pé. A parte dele Ele já fez, e é por isso que você está aqui bonito, lindo, forte, cheiroso, com a família do seu lado. Olha tudo que Jesus já fez por você. Mas e aquilo que ficou? Espera o processo terminar e você vai ver o que é que Jesus vai fazer na sua vida. Você vai ver os lugares que Ele vai te enviar, você vai ver a transformação que Ele vai promover na sua vida e que vai transformar as pessoas em seu redor, vai fundar comunidades, vai invadir as casas, destronar Satanás, sabe, acabar com o império das trevas, o lugar que você mora, em nome de Jesus. Chegou o tempo de fazermos a diferença, chegou o tempo de olharmos como Tomé olhou e falar: não ficarei como estou, eu vou trabalhar para Jesus Cristo, eu vou fazer a minha parte, eu vou em paz, eu vou ser um semeador da paz, eu vou ser um líder de célula, eu vou fazer a diferença, eu vou cumprir com a minha parte no pacto. Aleluia, aleluia. Tomé sabia que, pelo Espírito Santo de Deus, o Evangelho precisava ser difundido, espalhado pela terra. E ele foi para a região da Índia, pregou lá. E hoje, existe no meio da cristandade algo que a gente chama de janela 10/40. Vocês já ouviram falar disso? É um lugar no planeta Terra em que o Evangelho não entra. Se você é pego lá com uma Bíblia, você corre o risco de perder tua vida. É um pedaço de terra que ninguém consegue pregar o Evangelho lá dentro. Tirando isso daí, tirando essa geografia, que ainda assim tem missionários que dão a sua vida para poder entrar lá e levar a semente do Evangelho. Tirando isso, o cristianismo é conhecido no mundo inteiro. Hoje nós vivemos os frutos do que Tomé e a equipe plantou. Eles espalharam, eles lançaram os fundamentos, eles lançaram as sementes. Nós estamos colhendo esses frutos e fazendo a manutenção, lançando novas sementes, ganhando novas almas, ampliando o trabalho que eles já fizeram, já fundamentaram. Então, como servir hoje? Será que todos nós vamos para a janela 10/40 pregar o Evangelho lá? Talvez a janela 10/40, para mim, é o condomínio que Jesus me plantou agora. Talvez a janela 10/40 para você é a sua rua. Talvez a janela 10/40 para você é o seu trabalho, que você lida com o público, você tem possibilidade de mostrar com a sua vida o que Jesus Cristo é capaz de fazer. Como que nós vamos agora servir? Tantas áreas de serviço que nós temos aqui na igreja. Sabe, e conforme a igreja vai crescendo, tem
tem crescido, graças a Deus. Ele que dá o crescimento. Vai aumentando a demanda de pessoas voluntárias para poder servir na igreja. Vai aumentando as casas que precisam de paz. Gente, seja sincero, quantas casas você conhece que precisa de paz? Levanta a mão aí, vai. Todo mundo que conhece uma casa que precisa de paz aí, levanta a mão, seja sincero comigo. Agora, permanece com a mão assim levantada. Você que não tem paz na sua casa, abaixa a sua mão. Dentro da sua casa não tem paz, abaixa a sua mão. Se você tem paz na sua casa, o que falta para você levar essa paz para a casa que está precisando, que você conhece? O que falta para a gente levantar como Tomé levantou e falar assim: já chega, chega de ficar frequentando a igreja, chega de ser crente de IBGE. É nove, hein? Chega de fazer volume. Deus não quer volume, Ele quer intimidade, Ele quer qualidade. Os olhos dele estão varrendo a terra, e a minha oração é para que Ele olhe a IPA e Ele consiga ver aqui corações que estão declarando: meu Senhor e meu Deus, que estão reconhecendo nele a fonte de vida, que estão olhando para Ele com um coração sincero e reconhecendo que Ele é o Deus que pode todas as coisas nas nossas vidas. E o resultado disso é levantar as suas mãos e se voluntariar para poder servir a Cristo através da sua igreja local, que precisa de você. A maneira mais próxima que você tem de hoje, quando terminar o culto, levantar sua mão e falar assim: eu quero servir, é começar a servir aqui, ó. Comece fazendo a diferença aqui. Entenda que você tem parte com Cristo e Ele espera algo de você. Levante sua mão e fale assim: pastor, onde eu posso ser útil? Me coloca para servir aqui dentro da igreja, eu quero começar por aqui. Eu não sei por onde começar, eu não sei qual é a minha chamada, eu não sei qual é o meu ministério. Ei, entenda uma coisa, você está numa igreja que tem capacidade de te mostrar tudo isso. Só decida servir, levanta a sua mão e mostre que você está aqui presente. E deixa que a igreja te abraça e te conduza nesse caminho, que você vai entender sua chamada, vai entender tudo. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que todos os grandes homens de Deus começaram servindo. Quer entender onde Deus vai te lançar? Comece a servir hoje. Comece a entender que você precisa fazer parte de um corpo. Que o corpo sem você é deficiente, falta. Agora, quando você está no corpo, é completo. E o corpo completo, ele cresce, ele multiplica, ele tem robustez, ele tem força, ele suporta peso, ele vai mais longe, ele ganha velocidade. Tantas coisas nós já poderíamos estar testemunhando, o crescimento acontecendo, esse lugar sendo impactado. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu mostrei há algum tempo atrás aqui no telão um vídeo de montanhas da Bíblia que eles estão fazendo lá em Fortaleza. A igreja está impactando a cidade. Agora a estação de trem vai parar na porta da igreja. Aleluia, eu fico sonhando com um dia que vão colocar um terminal de ônibus aqui na porta. Onde você vai? Lá para IPA. Em nome de Jesus, quero o ônibus que para na porta da IPA. Eles movimentaram o comércio, movimentaram o ramo de hotéis, o ramo de restaurantes, porque vem muitas pessoas de longe para poder frequentar aquela igreja. Então toda a cidade cresceu por conta da igreja plantada lá. A minha oração, vocês já ouviram eu orando isso aqui em cima, é que por conta da IPA estar aqui, esse lugar se torne visível no mapa, que empresários decidam empreender aqui, que tragam crescimento para cá. E onde que vai começar esse crescimento? Através das nossas vidas, através de você que vai se voluntariar hoje, que vai levantar sua mão e falar: eu quero ser um semeador da paz, eu quero corresponder com a minha parte no pacto, na aliança. Eu não quero só comer um pão e tomar um suco,
Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Aleluia. E só você que quer fazer parte, meu irmão, se manifesta com intensidade aí no seu lugar, em nome de Jesus. Se levanta, leva a cadeira, joga para cima, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Hoje se põe de pé um exército de guerreiros missionários aqui na IPA, que vão saquear o inferno em nome de Jesus. Aleluia! 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 Pode continuar em pé no seu lugar, que a gente já está chegando no fim. Me dá mais 5 minutos aí. Ajusta lá. O pacto requer uma tomada de decisão. E é uma decisão que ninguém pode tomar por você. É você que tem que tomar essa decisão no fundo do seu coração. O pacto requer essa decisão. Comer e beber não simboliza aquilo que acontece aqui dentro. Aqui dentro, o que acontece aqui dentro vai ser mostrado não no fato de você estar comendo e bebendo aqui, mas vai ser mostrado na sua atitude de falar assim: eu quero servir. No caminho eu vou descobrir qual é a minha jornada, a minha chamada, o meu ministério. No caminho eu vou descobrindo. Mas eu já tenho conhecimento demais, bagagem demais para começar. Eu quero começar a servir. Então você está alinhando a sua vida com a nova e eterna aliança que Jesus Cristo propôs. Meu Deus. E eu tenho algo para dizer para você nessa noite. Tudo que você precisa, todos os recursos necessários, até a fé, se você tem falta de fé, Ele pode te acrescentar isso e mais. A promessa que Jesus Cristo fez é que aquele que deixar pai, mãe, deixar a sua vida por amor a Ele, vai ganhar a vida. E aqui nessa terra, Ele ainda vai te retribuir 100 vezes mais do que aquilo que você está deixando para trás. Qual é o investimento aí que te paga 100 por 1? Você coloca 1 e te volta 100. Agora multiplica isso. Se você colocar 10, quanto vai te voltar? Agora, se você entregar a sua vida inteira, aleluia, sem reservas, sem fazer conta, não, eu entrego isso, eu entrego aquilo. Agora imagina se você entregar tudo. O que é que Ele assume a responsabilidade de fazer por você? Quero fazer um convite nessa noite. Você está aqui, está ouvindo essa mensagem. E se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador,